Oi, bem-vinda, bem-vindo ao mergulho profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Ó, já se inscreve aí no canal, tá? Para não perder nenhuma análise nossa. Hoje o papo aqui parte de um artigo bem instigante, sabe? Do jornalista Mauro Demarque, lá do jornal Alfredo Wagner Online. Ele está analisando uma figura curiosa, né? O Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. A grande questão que o texto levanta é: como é que um político com uma gestão que parece bem avaliada no Estado e super ligado ao Jair Bolsonaro tem, assim, tão pouca projeção nacional? É isso que a gente vai tentar entender hoje, mergulhando nos argumentos do artigo. Exatamente. O artigo ressalta isso bem, né? A solidez administrativa do Melo, lá em Santa Catarina, fala de estabilidade fiscal, obras andando, segurança sob controle e índices de aprovação bons por lá. Só que quando conversa vai para a política nacional, sucessão presidencial, essas coisas, o nome dele quase não aparece, né? Pois é. Vamos tentar desembolar isso. O Demarque destaca, como você disse, a lealdade do Melo ao Bolsonaro, inclusive em momentos bem complicados, né? E ele se mantém fiel ao bolsonarismo, ao movimento ali em torno do ex-presidente. Então, se tem essa lealdade toda e o sucesso local, o que explicaria na visão do artigo essa quase invisibilidade nacional? Pois é, essa é a pergunta-chave. E aí a análise do Demarque traz um ponto que ele acha central e talvez meio silencioso: a religião. O texto argumenta que o bolsonarismo ele se consolidou muito forte com o apoio das bases evangélicas, né? Que viraram um pilar político fundamental. O próprio Bolsonaro, que é católico de batismo, fez muitos acenos para esse grupo, buscou essa validação ali. Já o Jorginho Melo, o artigo descreve ele como um católico praticante e que demonstra isso abertamente, sabe? Vai a missas, participa de eventos católicos. E a interpretação que o Demarque oferece é que essa identidade religiosa, assim, embora conecte ele com uma parte mais tradicional do eleitorado catarinense, talvez o distancie um pouco do discurso que hoje é mais hegemônico na direita, mais ligado às pautas evangélicas. Entendi. Quer dizer que o artigo está sugerindo que, para essa base evangélica que se tornou tão influente, a identificação religiosa seria quase um código, um sinal de esse é dos nossos. E aí, ser católico praticante nesse contexto específico que o autor desenha, poderia significar não ser visto exatamente como parte do grupo principal. É essa linha de raciocínio que o texto apresenta. Exato. E ligando com isso, o autor aponta também outro fator: o estilo do Melo. Ele é descrito como um gestor mais técnico, sabe? Focado na administração, menos naquela coisa de performance, de declaração polêmica o tempo todo. Algo que é bem comum, né, em certas alas do bolsonarismo. Faz sentido. E essa postura mais discreta, segundo a visão ali do artigo, pode até ser vista como uma desvantagem hoje, né? Nessa arena política que valoriza muito o confronto, o embate direto, mas o texto também joga com a possibilidade disso ser, na verdade, uma força, dependendo de como a política evolui, né? Certo. Então, juntando essas duas coisas que o artigo aponta, a questão da religião e o estilo mais técnico, qual é a tese principal? Aonde o autor quer chegar? Olha, o autor lança uma ideia bem interessante, quase uma especulação mesmo. Ele sugere que o Melo talvez funcione como uma espécie de reserva estratégica. Uma reserva estratégica. Como assim? Explica melhor. A análise sugere um cenário mais ou menos assim. Se a conjuntura política mudar, sei lá, por um desgaste da figura central do bolsonarismo, ou por questões legais, sanções, ou até uma saturação do eleitorado com esse estilo mais combativo, poderia, nesse caso, surgir um espaço para figuras com um tom mais moderado, mas que tenham uma boa avaliação administrativa para mostrar. E aí, nesse contexto hipotético, com esse perfil dele, poderia emergir como uma alternativa. Talvez vista como mais estável, mais previsível. Ou seja, essa ausência dele hoje no palco nacional não seria necessariamente uma fraqueza, entende? Mas talvez uma forma de preservá-lo para um outro momento. Entendi. Interessante essa leitura. Então, para a gente amarrar a perspectiva do Mauro Demarque, essa presença mais discreta do Jorginho Melo no cenário nacional
mesmo com sucesso regional e alinhamento ao Bolsonaro, poderia ser interpretada não como uma falha, mas como algo moldado, talvez, pela fé católica dele e pelo estilo mais técnico. E isso, quem sabe, o posicionaria para um cenário político futuro diferente do atual. É isso. Exatamente. E o texto do Demarque nos deixa com essa pulga atrás da orelha, né? Ele coloca o Melo como talvez a figura certa, mas para um momento que ainda não chegou. A questão que fica pairando é, será que esse momento realmente vem? E como essa dinâmica toda, né? Fé, estilo político, a busca por novas lideranças, como isso pode acabar redesenhando o futuro da direita no Brasil? É uma reflexão bem provocada pela análise dele. Muito bom, uma perspectiva realmente diferente para pensar. Gostou dessa nossa conversa sobre o artigo? Então continue aqui com a gente no Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Tem mais análises como esta vindo aí. Siga o nosso canal.